Olá, meus caros, falando de direito aqui, vamos abordar nessa oportunidade, conforme já até dito em outros vídeos ou lives, sobre o casamento homoafetivo. Quais são os pormenores, se existe lei ou não, se é a jurisprudência que rege ou que garante a possibilidade do casamento. Primeiro, cabe salientar aqui que os comentários ou o embasamento que nós vamos trazer aqui diz-se do âmbito jurídico. Eu não estou aqui para questionar no âmbito da moral, se é pecado ou não é. Eu estou de acordo com a lei, se é crime ou não, se pode ou não pode, se é legal ou ilegal, ok? Bom, vejam só, a partir de 2011, de uma decisão do STF, precisamente dia 5 de maio de 2011, o senhor Supremo considerou que era possível o casamento homoafetivo, numa interpretação mais abrangente, à luz, inclusive, de artigos da própria Constituição ou do princípio da dignidade da pessoa humana, ou do princípio da isonomia, conforme fala no artigo 3, inciso 4 da Carta Magna da República Federativa do Brasil, que diz: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Com esse embasamento, fora feita uma nova interpretação do artigo 1723 do Código Civil, que impedia esse casamento, ou pelo menos no seu texto não dizia, ou não diz até o momento, Código Civil de 2002, que possa existir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, pois a redação do artigo é a seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Também na própria Constituição da República, nós temos a menção de homem e mulher. Vamos a partir do artigo 226, precisamente no parágrafo 3, nós temos a seguinte redação: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Não fala também, como no Código Civil, de pessoas do mesmo sexo ou de casamento homoafetivo, de homem com homem, mulher com mulher. Lembrando que o Código Civil é de 2002 e a Constituição da República Federativa do Brasil é de 1988. Mesmo assim, estando nos diplomas legais, o STF, que não tem a função de legislar, e sim de guardar a Carta Magna, a Constituição, respeitá-la, decidiu que é possível, sim, o casamento homoafetivo. Então, temos uma jurisprudência. O que quer dizer jurisprudência? A decisão de um tribunal de juízes ou de ministros, no caso do STF, dos ministros, que pautaram, então, pela possibilidade de ter casamento. Aqui a gente já responde a primeira pergunta. Realmente não existe lei que garanta o casamento homoafetivo. É uma decisão do STF em maio de 2011. Vamos, inclusive, ler ou trazer aqui para vocês o que fora falado pelos ministros na época. O relator das ações, ministro Aires Brito, votou no sentido de dar interpretação conforme a Constituição Federal para excluir qualquer significado do artigo 1723 do Código Civil, que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. O referido ministro argumentou que o artigo 3º, inciso 4 da Constituição veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça, cor, e que, nesse sentido, ninguém pode ser diminuído
ou discriminado em função de sua preferência sexual. O sexo das pessoas, sob disposição contrária, não se presta para a desigualação jurídica. Observou o ministro para concluir que qualquer depreciação da união estável afetiva colide, portanto, com o inciso 4º do artigo 3º da Constituição Federal. Os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e César Peluso, bem como as ministras Carmen Lúcia Antunes Rocha e Eli Grace, acompanharam o entendimento do ministro Arias Brito pela procedência das ações e com efeito vinculante no sentido da interpretação conforme a Constituição Federal para excluir qualquer significado do artigo 1723. O curioso é que a mesma Constituição que eles utilizam um artigo para fundamentar o casamento homossexual ou afetivo, diz lá, como lemos há pouco, no artigo 226, que o casamento se dá entre homens e mulheres, ou entre homem e mulher. ADIM, ação indireta de inconstitucionalidade, 4277, foi protocolada na Corte inicialmente como a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque dizem que exatamente o combate a qualquer tipo de desigualdade, voltando pelo princípio da isonomia, todos deveriam ser iguais perante a lei, e também podemos até acrescentar a dignidade da pessoa humana. Esses são preceitos fundamentais, em contrapartida a outras coisas. A DPF 178, a ação buscou a declaração de reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo com a entidade familiar. Pediu também que os mesmos direitos e deveres dos companheiros das uniões estáveis fossem entendidos aos companheiros das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Já na arguição de descumprimento do preceito fundamental de número 132, o governo do Estado do Rio de Janeiro alegou que o não reconhecimento da união afetiva contraria preceitos fundamentais como igualdade, liberdade da qual decorre a autonomia da vontade e o princípio da dignidade da pessoa humana, todos da Constituição Federal. Com esse argumento, pediu que o STF aplicasse o regime jurídico das uniões estáveis, previsto no artigo 1723 do Código Civil, às uniões homoafetivas de funcionários públicos civis do Rio de Janeiro. Então, veja bem, o próprio Estado do Rio de Janeiro que pediu, que formulou esse pedido ao STF, julgou e valeu como regra, como jurisprudência. O curioso é que no Brasil nós temos o sistema civil law, ou seja, tem que, em outras palavras, tem que ter lei, sistema que é pautado por leis, por normas escritas. Nós não se pautamos ou não temos o sistema jurídico do common law, que exatamente é se pautar pela jurisprudência ou pelo direito consuetudinário, como nos Estados Unidos se aplica. E se nós não temos uma lei que dê garantia para esse casamento, em tese não deveria existir. No entanto, nós temos as fontes subsidiárias do direito e nela se fala de jurisprudência, que é uma espécie do common law. E no Brasil, lamentavelmente, por conta de se usar muito essas fontes subsidiárias do direito, em muitos casos que a norma não prevê, porque o que diz quando se deve usar as fontes subsidiárias do direito? Quando há uma lacuna sobre aquele assunto em lei, ou seja, não está previsto em lei, ou não tem uma lei que fala sobre. Então, até que se crie essa lei, se utiliza as fontes subsidiárias para julgar. Está valendo, então, essa jurisprudência. Só que a gente tem que perceber que muitas leis têm sido desrespeitadas e a jurisprudência tem sido a bola da vez. Tem mandado. O Brasil deveria ter mudado, né? O sistema que ele diz que é o civil law, já tem colocado o common law. Porque tem muita mais prática do common law do que do civil law. Ou seja, do que da interpretação da lei, tem mais na prática a interpretação ou a validade de uma jurisprudência. E já tem uma crítica nesse sentido. Estou falando das leis, eu não estou aqui para desmerecer um ou outro, a turma LGBTQI ou a turma moralista, estou falando de acordo com as leis, fazendo a crítica
tudo aquilo que eu estudei. Bom, então nós temos essa decisão do STF que garantiu. No entanto, ocorreram algumas barreiras. Como era apenas uma jurisprudência, muitos cartórios, quando se deparavam com dois casais homoafetivos querendo casar, negavam. Cartórios extrajudiciais, os chamados cartórios de pessoas físicas naturais, onde se faz a celebração jurídica do casamento. E assim sendo, em 2013, mais uma trabalhada também do jurídico. Temos três poderes. Nós temos o poder legislativo, judiciário e executivo. O executivo administra, o legislativo legisla, cria leis, e o judiciário, ele dá o direito. E ele guarda as leis, ou ele visa dar a tutela, digo, a tutela no sentido de conceder o direito a quem necessita. E mais uma jogada do judiciário, porque, de fato, quem teria que legislar sobre era o Congresso. Nós temos um projeto de lei que foi até derrubado, da Marta Suplicy, pleiteando o direito dos homossexuais para que estivesse contido no Código Civil a expressão casamento com pessoas do mesmo sexo. Só que o senhor Magno Malta, da bancada evangélica na época, acabou pedindo para que se fosse discutido essa questão no plenário. Isso demorou e parece que, por conta de não ter atingido os quóruns suficientes, não foi para frente. O Conselho Nacional de Justiça, lá no dia 14 de maio também, só que de 2013, criou uma resolução, a resolução chamada de número 175.175, e elaborada pelo ministro que votou favorável lá ao reconhecimento da união estável e do casamento para os homoafetivos, o ministro Joaquim Barbosa. Vamos ler o que diz na resolução. Resolução 175, de 14 de maio de 2013, dispõe sobre a habilitação, celebração do casamento de conversão de união estável em casamento de pessoas do mesmo sexo. Vigente, presidente, casamento civil, união estável, pessoas do mesmo sexo, casamento gay. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, considerando a decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça tomada no julgamento do ato normativo na sessão ordinária realizada em 14 de maio de 2013, considerando que o Supremo Tribunal Federal, nos acordos prolatados em julgamento da ADPF 132 do Rio de Janeiro e da DIN 4277 do Distrito Federal, reconheceu a inconstitucionalidade de extinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoas do mesmo sexo, considerando que as referidas decisões foram proferidas com eficácia vinculante à administração pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário, considerando que o Superior Tribunal de Justiça e Julgamento do RESP 183.378 do Rio Grande do Sul decidiu inexistir óbices ou impedimentos legais à celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo, considerando a competência do Conselho Nacional de Justiça prevista no artigo 103, parte B da Constituição Federal de 1988, resolve. Artigo 1. É vedado às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. Artigo 2. A recusa prevista no artigo 1 implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. Artigo 3. Essa resolução é em vigor na data de sua publicação, ministro Joaquim Barbosa. Então, a partir dessa resolução, os cartórios extrajudiciais foram obrigados a celebrarem o casamento. Então, um casamento homossexual pela via dos cartórios só mesmo ocorreu em 2013. Mesmo tendo a decisão de 2011, mas só ocorreu de fato em 2013. O que se tinha no passado geralmente eram uniões estáveis e também não reconhecidas exatamente pelo cartório. Bom, ainda cabe dizer algo mais sobre a adoção para casais homoafetivos. Não há lei específica sobre isso também.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, que rege as regras para adoção, não faz nenhuma referência a gênero. O que o ECA, o Estatuto, diz é que, para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável comprovada a estabilidade da família. Portanto, não há nenhum impedimento legal para que casais homossexuais adotem crianças e assim tem entendimento a justiça, que é avaliado no processo de adoção é o melhor interesse da criança ou do adolescente e a capacidade da família de oferecer um lar seguro e estável. A partir dessa decisão do casamento legal civilmente pelo cartório de 2013, os casais homossexuais também puderam adotar crianças, tá? Outra questão que entrou aí. Segundo um dado do IBGE, em 2017 foram registrados 5.900 casamentos homoafetivos. Esse número é 60% maior que o observado em 2013, quase 3.700 casamentos, ou seja, com o passar do tempo vai aumentando. Sobre a questão, iria existir projeto, como eu falei, no próprio ano de 2011, o projeto de lei 612, da autoria da senadora Marta Suplicy, de mudar o Código Civil para retirar menções de gênero em relação ao casamento e união estável, e a lei fala em homem e mulher. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e poderia ter sido enviada diretamente à Câmara, mas foi barrada pela bancada evangélica, que solicitou que a matéria fosse votada em plenário. O projeto foi colocado em pauta para votação em dezembro do ano passado, mas não houve quórum para que vire lei. O PL precisa ser aprovado nas duas casas do Legislativo e passa por sanção presidencial. Bom, eu estou falando aqui do ano passado, em 2017. Essa matéria que eu estou me valendo é de 2018. Que direitos acompanham o casamento? Existe algum que não seja garantido a união estável? Não, os direitos são os mesmos como casamento com união estável. O cônjuge tem direito como declaração conjunta de imposto de renda, pensão alimentícia em caso de separação, herança e pensão por morte. Uma questão tanto da união estável e do casamento, ou seja, os mesmos regramentos no próprio Código Civil valem para o casamento homoafetivo, deixar pensão, deixar o que for, herança, tudo é válido. E lembrando que nós não temos na lei, é a jurisprudência que manda. E, inclusive, na a PEC de número 66 de 2010, que facilita a separação, o divórcio, podendo, se for de modo amistoso, ser no cartório, vale também para os próprios casais homoafetivos que querem se separar. Tudo que tem para o casamento heterossexual vale de regra ou é o mesmo valor para o casamento homoafetivo. Para encerrar, vamos trazer aqui uma curiosidade interessante. Países onde o casamento homoafetivo é permitido. África do Sul, primeiro e único país da África a legislar, em 2006. A Alemanha, aprovado pelo parlamento em 2017, mas a união civil era permitida desde 2001. Lembrando que no Brasil a união civil de homossexuais era permitida há muito tempo. Não necessariamente com registro, porque às vezes você está numa união estável, mas não registra no cartório, porque existe a celebração de união estável no cartório. Nunca foi proibido homossexuais se relacionarem. Não existe uma proibição como existe da Nigéria, por exemplo, que se for ver em praça pública, eles são punidos. Não existe uma punição no sentido de ser crime. Na Nigéria se for pego dois homossexuais ou lá nos países islâmicos, eles são presos e dependendo da gravidade ali, se tiver muito relacionamento, pode ser até mortos, condenados à morte. A Argentina, pioneira na América Latina, aprovou em 2010 o casamento. A Austrália aprovou em 2017, Bélgica aprovou em 2003, Dinamarca, primeiro no mundo a reconhecer a união civil em 1989, aprovou o casamento em 2012. Estados Unidos, liberado em todo o país após a decisão da Suprema Corte em 2015. Antes disso, a união era ilegal em 13 estados. Holanda, primeiro país do mundo a legalizar o casamento em 2001. Lá é tudo legalizado, né? Irlanda, aprovado por referendo em 2015. Referendo é consultar a sociedade se pode ou não. E a sociedade optou por sim. Noruega e Suécia, aprovado em 2009. Portugal, aprovado pelo parlamento em 2010. E Uruguai, aprovado o casamento gay em 2013. Por mais que tenha um grande avanço assim, você percebe que são poucos os países, porque no mundo nós temos
do que mais de 200 países. Aqui, que foi liberado, incluindo o Brasil, nós temos 14 países com o Brasil. Então são poucos. Tem muitos países do mundo que não é permitido. E no Brasil também não seria permitido se fosse analisar a lei na sua literalidade, fazer uma interpretação só da lei, porque nós não temos nenhum texto legal que diga que pode se casar ou que exista entidade familiar entre homens e homens. No entanto, pelo fato de também não tem um texto que diga que é proibido esse casamento, não existe um crime também. Então ficou 50-50, 50-50, mas se formos analisar do ponto de vista legal, da lei em si, não tem mesmo a permissão, ou não é mencionado, pelo menos. E o fato que se deu para permitir esse casamento foi a decisão do STF em 2011 e parecer 175 do Conselho Nacional de Justiça no ano de 2013. Abraço, falamos em direito e até uma próxima. Acompanhe o quadro na playlist Falando de Direito, tem vários vídeos sobre. Quem quiser aprender aí, nós vamos sempre trazendo alguma coisa referente ao direito.